Alô, som. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 ao 6. Hoje veremos a superabundante graça de Deus. Assim que o microfone não cair. Superabundante graça de Deus. Mateus capítulo 1, versículos de 1 ao 6. Todos acharam? Sim. Assim diz a palavra do Senhor. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e a Zerá de Tamar. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe. E Boaz gerou a Obed, de Ruth. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor fale através da tua palavra, e que possamos enxergar, Senhor, a tua maravilhosa graça, a tua graça superabundante em nossas vidas e nas vidas dessas pessoas a qual estamos lendo, Senhor. Que teu Espírito Santo nos ensine mediante a tua palavra e a tua presença, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que houver a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mês da Reforma Protestante, estamos celebrando os 505 anos da Reforma, e um dos solas mais caros que temos é o Sola Gratia, somente a graça. Abro ali em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Diz o seguinte: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei demonstra a abundância de pecado do ser humano, a lei demonstra a abundância de quebra de padrões morais que o ser humano tem, a lei demonstra a nossa pecaminosidade. O pecado abundou, não porque a lei fizesse o pecado, mas porque a lei demonstrou o pecado. Mas o que a graça de Deus fez? Ela superabundou. Ela é mais do que abundante, ela é mais do que suficiente. E nada melhor para entendermos esse conceito de somente a graça do que verificarmos na vida de gente que realmente precisa da graça e precisou da graça. Os três grandes blocos do cristianismo, o protestantismo, a qual nós fazemos parte, o catolicismo grego, oriental, ortodoxo, e mesmo o catolicismo romano, eles entendem a necessidade da graça, em maior ou menor grau. Nós, protestantes, entendemos que a graça é necessária no grau máximo que existe. Mas todos reconhecem, é necessário essa graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. E nós veremos esse favor imerecido de Deus nessa genealogia. Eu sei que os irmãos adoram ler genealogia e não pulam genealogia, porque sabem que elas são necessárias e sabem que elas devem ser lidas. Então a gente vai verificar a graça de Deus nessas pessoas, nesta genealogia. Aparecem 5 mulheres na genealogia de Jesus. 4 delas a gente vai ver hoje. E verificar como a graça de Deus é superabundante. A graça do Senhor é superabundante porque ela é sobre, primeiro, sobre rejeitados. Segundo, sobre pessoas que são moralmente duvidosas. E terceiro, a graça do Senhor é superabundante porque ela é racialmente universal. Ela transcende raça, etnia. E isso tudo está brotando do texto nesses primeiros 6 versículos. Um texto que fala da graça de Deus. Dito isso, vamos para o versículo 3.
e Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar. Essa aqui é a genealogia de quem? Do Senhor Jesus. E aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus é descendente fisicamente, naturalmente falando, de uma pessoa chamada Tamar. Tamar, ela é uma pessoa absolutamente rejeitada. Tamar foi uma pessoa absolutamente mal vista. Vamos abrir ali em Gênesis capítulo 38. E eu sei que depois dessa pregação vocês vão gostar mais ainda de ler genealogia. Gênesis 38. Vamos ver um pouco da história de Tamar, ancestral do Senhor Jesus. Verso 38, 1 e 2. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá de seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Suá, e ele a tomou e entrou nela. Ele casou com Ira, ele casou com essa mulher, eles tiveram filhos, verso 6, e Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. O primeiro marido de Tamar foi morto pelo Senhor. E Judá disse a Onã: entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente do teu irmão, a lei do levirato. Quando alguém, o filho mais velho morre sem descendente, é a obrigação do filho mais novo casar com a irmã, com a mulher do seu irmão mais velho, e gerar descendente. O primeiro descendente será considerado filho do irmão mais velho. Era uma lei que tinha no Oriente Médio, e era obrigação moral dele fazer isso. E o Judá orienta Onã a fazer isso. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava, a mulher de seu irmão, ele derramava no chão para que ele não desse semente a seu irmão. E a coisa que fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou. Ele estava enganando Tamar. E o que o Senhor fez com Onã? Matou Onã. Versículo 13. E contaram a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes da viuvez, e se cobriu com véu, e enrolou-se, e sentou-se em um lugar aberto que fica junto ao caminho de Tímna, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. O que temos aqui então? O terceiro filho não foi dado a ela como esposo. E ela como esposa, ela foi rejeitada. Consideraram que ela era o problema da morte dos dois primeiros filhos, a qual tinham sido o quê? Tinham sido desobedientes ao Senhor, então ela é rejeitada. O que ela acontece então? Ela se arruma como uma meretriz e vai se deitar enganando Judá. Temos aqui um caso de incesto. Ela foi rejeitada e ela faz o que então? É meu direito ter uma descendência dessa família. Ela se veste, ela se arruma para enganar Judá. Verso 23. Acontece aquela história, eles sabem que a Tamar está grávida, e Judá quer uma reparação. Que absurdo! Como que Tamar está grávida? Isso tem que ser reparado? Ela traiu a nossa família, não sabendo ele que engravidou. Verso 23. E Judá disse: que ela tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei esse cabrito e tu não a encontraste. E aconteceu que quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se também, eis que está com o filho da prostituição. Então o descendente dela foi chamado de quê? Filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a, e seja ela queimada. Então essa é uma ancestral de Jesus. Lembremos uma coisa, não é comum colocar o nome de mulheres em genealogia. Você só coloca das mais memoráveis. Tamar era memorável? Não era? Se eu fosse fazer uma genealogia e tivesse gente ruim nela, ou gente moralmente duvidosa, ou gente rejeitada, o que eu iria fazer para me exaltar? Eu ia não colocar o nome. Mas o Senhor, inspirando Mateus, faz com que Mateus coloque o nome de uma mulher rejeitada. Então ela foi rejeitada, ninguém queria ela. Temos na genealogia do Senhor uma demonstração gigante de graça. O que Tamar está fazendo ali? Por que o Senhor não fez com que os ancestrais de Jesus pulassem Tamar, fossem por o outro caminho? O Senhor faz com que Tamar seja uma ancestral de Jesus Cristo.
Uma mulher que foi rejeitada, casou, o primeiro casamento não deu certo, o cara morreu, o segundo não deu certo, o terceiro não é dado a ela, a família não quer dar a Tamar, e o que ela faz então? Ela engana o seu sogro e se deita com ele. Terrível, terrível. E Judá faz o quê? Com aquela hipocrisia toda, vamos queimá-la. Vamos queimá-la. Será que não foi graça de Deus ela ser escolhida para ser uma ancestral do Senhor Jesus? Para demonstrar que o Senhor, quando age, não age por merecimento? Porque todos nós aqui pensamos, eu nunca faria isso. Ela fez. Ela foi rejeitada, mas foi acolhida pelo Senhor. Só que aqui de Tamar a rejeitada, temos Tamar a justa. O verso 25 até o 27. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: reconhece, suplico-te, de quem são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado. Ela foi esperta, ó, deixa essas coisas comigo, não precisa pagar nada não. Ela guardou. Quem me engravidou tem essas coisas. E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho. E ele nunca mais a conheceu. Ela então aqui ela é exaltada pelo Senhor e Judá reconhece. Ela é mais justa do que eu. Mas temos aqui algo interessante. A graça de Deus é para os desprezados. Não foi à toa, não achem que foi aleatório Tamar estar na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Não achem que foi aleatório essa história acontecer e o Senhor escolher exatamente Tamar. Não foi aleatório. O Senhor está demonstrando o quê? E por que Mateus, ao cuidadosamente colocar os nomes? Porque uma genealogia não precisa ter todos os nomes, há nomes que são pulados. Mateus não precisava citar, e de Judá gerou tal coisa. Não precisava falar Tamar. Mas por que isso é colocado cuidadosamente? Para demonstrar que o Senhor acolhe os rejeitados. Não foi para isso que o Messias veio? Para os rejeitados? Para aqueles que andavam à escória, à margem de gente hipócrita, falsos religiosos, que a religião boa, verdadeira, é correta diante de Deus. Então o que nós observamos aqui? Por que a graça do Senhor é superabundante? Nós já vemos no início da genealogia a graça do Senhor atuando. Por isso que Paulo fala que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para toda boa obra, cada linha, cada traço, cada trecho. Se nós lemos e não entendemos o porquê que ela é útil, porque lemos errado. Porque ela é utilíssima. Então vemos aqui que a graça do Senhor é sobre rejeitados. Se você tivesse um ancestral como Tamar e eu, possivelmente a gente ia tentar pular isso. Não, eu sou bisneto e tataraneto ao mesmo tempo. Como assim? É porque a minha bisavó se deitou com o meu tataravô. A gente não ia querer falar isso. A gente ia omitir. Mas Deus coloca ali na genealogia para demonstrar a graça dele. Voltando para o texto de Mateus, versos 5 e 6, até poderíamos colocar Tamar aqui, porque ela também é moralmente duvidosa, o que ela fez é algo moralmente duvidoso. O verso 5 diz o seguinte: e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Sabem quem é Raabe, né? E Boaz gerou a Obed de Ruth. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. Temos aqui o quê? Temos aqui uma clara indicação que o Senhor, Ele escolhe com sua graça os moralmente duvidosos. Faz com que os moralmente duvidosos sejam recebidos por sua graça. E vamos ver isso aqui. Pulemos Tamar, que é moralmente duvidoso você se fingir de prostituta e se deitar com seu sogro. Muito moralmente duvidoso. Mas temos a primeira aqui, Raabe. E Salmão gerou a Boaz de Raabe, o que significa que o próprio rei Davi é descendente de Raabe. Salmão gerou a Boaz. Boaz resgata quem? Ruth. Coisa linda. De Raabe. Quem foi Raabe? Raabe é a prostituta. Uma prostituta pagã de Jericó.
uma mulher que ganhava vida vendendo o seu corpo. E ela está colocada aqui como uma pessoa que é ancestral do Senhor Jesus. Vamos abrir em Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e ali se alojaram. Ela já oferece abrigo a 2 homens estranhos na casa dela, e eles se alojaram na casa de Raabe. O verso 3. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. Note uma coisa: o rei não estranhou que os homens foram na casa dela, só queria saber onde é que eles estavam. Por que o rei não estranhou que aqueles 2 homens fossem na casa dela? Porque era o quê? Comum. Era comum atender na casa dela. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançará. Só que ela os havia levado ao telhado da casa, os escondido, com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. Ela, além de ser prostituta, ela é uma excelente mentirosa. Claro, existe um debate muito sério que a mentira para proteger o bem do mal é aceitável e possivelmente seja verdade, porque Deus não imputa isso nela, pelo menos em nenhum local do texto imputa isso como errôneo, nem as parteiras de Moisés que escondem a criança para que não seja assassinada. A mesma coisa Schindler, quando esconde judeus da polícia de Hitler. Mas o fato é que ela mentiu com uma naturalidade gigantesca. Quando a pessoa não está acostumada a mentir, ela vai botar uma história bem... Não, mas fechou o portão ali, já saíram, vai lá. Está até o caminho ali, vai por eles ali. Ela era uma grande mentirosa. E ela era uma prostituta. É o que ela era. Então temos aqui Raabe, a prostituta mentirosa. Uma prostituta com uma facilidade gigantesca de criar histórias. Só que ela está na genealogia de quem? Ela tem a honra de estar na genealogia do Senhor Jesus. Isso é graça ou não é? Até porque Deus não precisaria com que ela estivesse na genealogia. Deus poderia ter omitido isso. Deus poderia ter omitido isso. O interessante também é que Mateus está tentando convencer judeus e coloca um monte de gente desse tipo, moralmente duvidoso, para convencer judeu, porque Mateus está escrevendo a verdade. Deus escolheu Raabe para ser uma ancestral do Senhor Jesus. Só que Raabe, ela de prostituta se tornou Raabe a crente. O verso 9 até o 11. E ela, Raabe, disse aos homens, os homens israelitas: Eis que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e todos os habitantes da terra desfaleceram por causa de vós. Ela era mais crente que milhões de israelitas que estavam com medo de entrar e possuir a terra. O Senhor vos deu a terra. O Senhor deu isso para vocês. Ela era uma crente. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saídes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Os israelitas viram e não creram. Ela escutou e fala: o Senhor vosso Deus é o único Deus. Deus embaixo, Deus na terra, não tem outro Deus como Deus de vocês. O Senhor está agindo e está convertendo o coração de quem aqui? De uma prostituta mentirosa. É o que o Senhor tem feito. Isso é graça de Deus. Claro, tanto Raabe quanto Betseba
quanto Tamar, após esses fatos, elas têm uma vida diante do Senhor correta. Elas vão se consertar. Raabe se conserta, se casa com um homem piedoso. Mas o fato é que temos aqui o Senhor atuando com graça sobre uma pessoa absolutamente de moral duvidosa. Uma pessoa duvidosa. Não, eu sou descendente de uma prostituta mentirosa que traiu seu próprio povo. Mas eu sou o Messias. Essa é a graça de Deus. A superabundante. Ali é pecado, tem muito pecado na vida de Raabe. Mas sabe o que tinha mais do que pecado? Graça. Tem algum problema com alguns setores do protestantismo que eles acham que a queda é maior do que a graça. A depravação é total, mas a graça é superabundante. A graça é maior. A graça é maior do que a queda. O que acontece na cruz é maior do que aconteceu no Éden. É muito maior. É muito maior. E temos aqui uma outra pessoa. Batseba, a adúltera. Verso 6. De Mateus 1. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido esposa de Urias. A expressão que havia sido esposa de Urias, ou mulher de Urias, não está no original, é para complementar e dar entendimento do texto. Está assim, da de Urias, da que pertence a Urias. Temos aqui então um caso claro de adultério. Mateus não está amolecendo para Davi. Davi gerou um filho, Salomão, daqui pertence a Urias. Só que quem é o filho dela? Salomão. E Jesus descende da linhagem de José, que aqui traça a linhagem até de José, de Lucas é a linhagem de Maria, descende de maneira real para que o trono seja dele, não de Natã, mas de Salomão, que é filho de quem? De Batseba, uma adúltera. Uma mulher que adulterou. E por causa do seu adultério e do coração ruim de Davi, o marido dela foi morto, assassinado. Vamos abrir ali em 2 Samuel. Viram por que genealogia é importante? Vai pegar a história de cada um. E a gente vai ver a graça de Deus nele. Mas como esse cara está aqui? 2 Samuel, capítulo 11. O próprio Davi não era fluxicheiro, vamos combinar, né? Mas ele era o homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia, não porque era perfeito. 2 Samuel 11, verso 3 em diante. Eu vou ler o verso 2. Davi não vai para a guerra, devia ir, mas não foi, ficou no palácio sem fazer nada. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou de sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito, não é essa Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o Heteu, que estava na guerra lutando por ele? Ele sabia o que estava fazendo. Sabia. E Davi enviou mensageiros, e tomou-a e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. Não tinha mais o período menstrual, então ela estava lícita para se deitar, no caso, com o marido dela, não com Davi. E o que eles fazem? Eles se deitam. Aqui é um ato de adultério. Qual é o destino dos adúlteros? Depende. O adúltero arrependido é a graça. O não arrependido é a perdição. Abram ali em João capítulo 8. João capítulo 8. Agora, vocês têm dúvida que se Batseba tivesse deitado com qualquer outro homem menos poderoso, ela teria sido punida? E que se o outro homem também teria sido punido? João capítulo 8, versos 10 e 11. Aqui a história da mulher adúltera, a perícope adúltera. Diz o seguinte: tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais.
Temos aqui outra adúltera. O que podemos demonstrar com isso? Que o Senhor, em sua imensa graça, restaura pessoas. A condição como a pessoa está antes da graça, antes da regeneração, antes da fé, não é empecilho para a ação de Deus. O que impede a ação de Deus é o coração duro, não arrependido de alguém. O estado que a pessoa se encontra antes da regeneração não é empecilho para que Deus trabalhe com graça. Porque mesmo seja um estado abundante de pecado, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E temos aqui a terceira personagem, na verdade a quarta personagem do texto, e para um judeu até mais difícil de engolir, que é Ruth. Embora tenha um livro da Bíblia com o nome dela, a gente vai ver que a graça do Senhor é racialmente universal. Os judeus, se tivessem lido o Antigo Testamento direito, eles saberiam que não era só para eles a salvação. Porque Ruth é um livro sobre uma mulher que não é israelita. Se eles tivessem lido direito, boa parte deles, né, que muitos sacerdotes obedeciam à fé e ao Senhor Jesus, mas a elite judaica do primeiro século não leu direito, obviamente. O verso 5. E Salmão gerou a Boaz de Raabe, Boaz gerou a Obed de Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé é pai de Davi, tá? E Jessé gerou ao rei Davi. Temos aqui a bisavó de Davi, Ruth. Quem é Ruth? Antes vamos ver quem é o povo de Ruth. Mesmo sobre um povo que odeia o Senhor, a graça do Senhor pode ser sobre esse povo. Abram ali em Deuteronômio 23, 3 a 4. E notaram que não tem nome de outras mulheres, com exceção de Maria? Não tem nome de outras mulheres. Foi escolhida a dedo porque não botou o nome de cada mulher ali, botou o nome dessas mulheres. Mateus quer nos falar alguma coisa. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 e 4. Aqui as ordens para quem tem que ficar de fora na congregação do Senhor. Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. Não entrará na congregação do Senhor eternamente. O que isso quer dizer? Até a 10ª eternamente. 10ª é o período completo. Porque eles são dispensacionalistas, tem um probleminha, porque eles querem interpretar tudo literalmente. Até a 10ª eternamente. Como? Período completo. Então, o que o Senhor está dizendo? Ó, moabita não entra na congregação do Senhor. Não entra. Porque não vos encontraram com pão e com água no caminho quando saístes do Egito, porque contrataram contra ti Balaão, o filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Eles atrapalharam o meu povo, eles não ajudaram o meu povo, eles foram contra o meu povo. Eu não quero conta com Moabe. Eu estou amaldiçoando Moabe como povo. Estou fazendo isso. E como indivíduo? Moabe cometeu um pecado muito grande. Agora vamos para Ruth. Ruth capítulo 1. Depois de Juízes. Ruth capítulo 1, versículo 4. Que a fome em Israel, os filhos de o marido de Noemi faleceu, ela foi com os filhos a Moabe, e lá encontrou mulheres moabitas, e eles casaram com mulheres moabitas. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Ruth era o quê? Moabita. É interessante que Boaz vai resgatar Ruth. Boaz é um tipo de Cristo que resgata Ruth, a Moabita. O que isso está fazendo simbolicamente ali com o Moabe? Resgatando os Moabitas. Ruth, a Moabita. O texto de Deuteronômio fala: eu não quero que nenhum Moabita entre na congregação do Senhor. Imagina a genealogia. Eu não quero. Só que onde abundou o pecado, abundou a graça. Agora Ruth, a crente. Uma Moabita. Versos 14 ao 17.
estão se despedindo, a Noemi mandou as noras embora, porque elas estavam velhas, não podia mais dar um filho para a lei do levirato, não podia fazer mais nada, vão para a terra de vocês, voltem, fiquem aí, não vão para Israel. E olha o que acontece. E elas ergueram sua voz e voltaram chorando. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Retorna tu após tua cunhada, volta para os teus deuses, volta para o teu povo. E Ruth disse: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Assim faças-me assim o Senhor, ainda mais se algo que não a morte me separar de ti. Moabe, eu não quero moabita no povo de Israel. Mas o Senhor despreza um coração quebrantado e contrito? E se ele for moabita? Não despreza. Não despreza. Então temos aqui Ruth, a crente. Abra ali em Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Já que todos achem. Já tinham notado que essas mulheres apareciam, e somente essas mulheres, com exceção de Maria, apareciam no texto bíblico da genealogia? Alguém acha que isso é coincidência? O Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor, Ele grita ao seu povo: eu sou gracioso. Eu não estou na sua caixinha, eu sou gracioso. Eu quero que uma prostituta, uma adúltera, uma moabita, uma incestuosa rejeitada sejam ancestrais do meu filho. Por quê? Porque eu perdoo. Será que alguém é impedido de ir ao Senhor? Será que o Senhor rejeita alguém? Será que o Senhor é capaz de não querer a salvação de alguém? Assim diz o texto, verso 28. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem nenhum tipo de barreira racial na fé cristã. Você pode ser moabita, você pode ser judeu. Sabe que se você for judeu, você não é melhor que moabita? Se os dois forem um em Cristo. Você pode ser brasileiro, pode ser argentino, pode ser estadunidense, pode ser inglês, pode ser angolano, pode ser moçambicano, pode ser chinês. O Senhor, Ele quer um coração quebrantado e contrito. Eu sou do seu povo e o teu Deus é o meu Deus. Abram ali em Efésios 2:14. Aqui fala que os gentios foram aproximados através de Cristo e fala: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos o que? Ambos os povos, judeus e gentios, fez um e derrubou a parede do meio da separação